Enquanto as famílias italianas desfrutam de chocolate quente em suas mantas na véspera de Natal, os brasileiros se refrescam nas praias com bebidas geladas. Entretanto, o futuro pode guardar surpresas. Imagine um mundo em que a neve nunca para de cair, o frio é implacável e a luta pela sobrevivência é constante. Se um período prolongado de inverno atingisse a Terra, seríamos confrontados com um cenário pós-apocalíptico. A escassez de recursos seria nosso primeiro desafio a enfrentar. O solo congelaria, as colheitas morreriam e a comida se tornaria escassa. Para sobreviver, teríamos que fazer uma escolha difícil entre acumular recursos ou compartilhar. Aqueles que optaram por acumular enfrentariam o isolamento e, eventualmente, a decadência. Os cientistas sugerem que estamos nos aproximando dessa situação nos próximos anos, devido a ciclos na Terra que estão em constante conflito. Períodos de calor se alternam com períodos de frio. No entanto, esses conflitos não são eternos e um longo inverno chegará. Mas como exatamente esses ciclos funcionam? Acompanhe-me nesta jornada para descobrir. Cercados por ciclos. Neste planeta, estamos cercados por ciclos que moldam nossas vidas. Esses ciclos são eventos que se repetem regularmente, seguindo uma ordem previsível. Existem centenas de tipos de ciclos em nosso mundo e no universo. Alguns são naturais, como as estações do ano, as migrações anuais de animais ou os ritmos circadianos que regulam nossos padrões de sono. Outros são criados pelo ser humano, como os ciclos de plantio e colheita, os ritmos musicais ou os ciclos econômicos. Anualmente, em 25 de dezembro, o mundo celebra o Natal. No imaginário coletivo, associam o Natal à neve e ao chocolate quente. É o dia em que o Papai Noel, montado em suas renas, traz presentes e alegria para todas as pessoas. No entanto, para os brasileiros, o Natal coincide com o verão. Muitas pessoas gostam de ir à praia se bronzear. Aqui, a ideia de chocolate quente seria absurda. Em vez disso, sorvetes e bebidas geladas são mais apreciados. Tudo isso se deve às estações. O ciclo das estações. Você já deve conhecer o motivo por trás das estações, mas vale a pena relembrar, pois isso é fundamental para entender o tema principal deste vídeo, os ciclos de Milankovitch. As estações existem devido à órbita da Terra ao redor do Sol e à orientação do seu eixo. Conforme a Terra orbita o Sol, a especificação do eixo faz com que diferentes regiões recebam diferentes quantidades de luz solar, resultando nas estações do ano. Durante o verão, o hemisfério orientado em direção ao Sol recebe mais luz solar direta, levando a dias mais longos e temperaturas mais altas. Enquanto isso, o hemisfério inclinado para longe do Sol enfrenta dias mais curtos e temperaturas mais frias. Esse padrão se inverte no inverno, quando o inverno quente do Sol recebe menos luz solar direta, deixando os dias mais curtos e temperaturas mais frias. A primavera e o outono marcam as transições entre o verão e o inverno, e ocorrem quando o eixo da Terra não se inclina nem para perto nem para longe do Sol, resultando em temperaturas moderadas. As estações exercem um grande impacto na vida na Terra. Plantas e animais se adaptam às mudanças climáticas, usando sinais de temperatura e duração do dia para regular seus ciclos de vida. Muitos animais migram para climas mais quentes no inverno, e algumas plantas florescem apenas em determinadas estações. Além disso, as estações também afetam as atividades humanas, influenciando nossos comportamentos, humor e até a economia. Por exemplo, os esportes de inverno são populares onde há neve, enquanto as atividades na praia predominam em climas mais quentes. Como podemos ver, as estações são um ciclo importante que se repete anualmente, com cada estação trazendo novos crescimentos e mudanças no mundo natural, alternando entre períodos quentes e frios. Os ciclos de Milankovitch. A presença das estações deve, em parte, à configuração da orientação axial da Terra em relação ao seu plano orbital ao redor do Sol. No entanto, há um século, o cientista Sérvio Milutin Milankovitch, um verdadeiro gênio, sugeriu que outros fatores de longo prazo
podem influenciar o clima da Terra e desencadear o início e fim dos períodos de glaciação, as chamadas eras glaciais. Esse visionário cientista formulou a hipótese de que as mudanças de longo prazo na posição da Terra em relação ao Sol desempenham um papel fundamental no clima de nosso planeta a longo prazo, influenciando o início e o término das eras glaciais. E vale mencionar que este indivíduo era verdadeiramente um gênio. Ele compreendia perfeitamente que a órbita de um planeta pode ser descrita pelos chamados elementos orbitais, 6 parâmetros essenciais que descrevem o movimento de um corpo celeste em torno de outro, seja um satélite artificial como o JWST orbitando a Terra ou uma estrela girando ao redor do buraco negro no centro de nossa galáxia. Inicialmente, ele questionou o que aconteceria com a Terra se um desses elementos, especificamente a excentricidade, sofresse variações lentamente ao longo do tempo. Variações na excentricidade. A excentricidade indica a forma da órbita. Quando é zero, a órbita é circular. Quanto maior a excentricidade, mais esticada e elíptica ela se torna. Devido às influências gravitacionais de Saturno, Júpiter e outros fatores, a excentricidade da órbita terrestre varia ao longo do tempo, alterando a forma da órbita e a distância entre a Terra e o Sol. A excentricidade é responsável pelas pequenas diferenças na duração das estações, fazendo com que os verões no hemisfério norte sejam cerca de 4,5 dias mais longos que os invernos e as primaveras cerca de 3 dias mais longas que o outono. À medida que a excentricidade diminui, a duração das estações se equilibra gradualmente. Milankovitch examinou como essas variações afetam a quantidade de radiação solar que atingem o topo da atmosfera da Terra e onde essa radiação atinge. E descobriu que quando a órbita da Terra é mais elíptica, cerca de 23% mais radiação solar atinge a Terra durante a passagem mais próxima ao Sol do que durante a distância mais longa do Sol. Atualmente, a excentricidade da Terra está próxima de seu ponto menos elíptico e está diminuindo muito lentamente em um ciclo de cerca de 100 mil anos. No entanto, as variações na excentricidade têm um impacto relativamente pequeno nas variações climáticas anuais devido à sua pequena magnitude. Mudanças na obliquidade. O gênio Milankovitch também considerou a obliquidade e a precessão axial. A obliquidade é o ângulo entre o plano da órbita da Terra e o plano do equador terrestre. Essa inclinação variou entre 22,1 e 24,5 graus nos últimos milhões de anos. Quanto maior a inclinação, mais extremas são as estações, com verões mais quentes e invernos mais rigorosos. Curiosamente, um maior ângulo de inclinação resulta em períodos de deglaciação, com mais derretimento de geleiras e mantos de gelo. No entanto, esse efeito não é uniforme em todo o mundo, afetando mais as latitudes mais altas. Atualmente, o eixo da Terra está inclinado a cerca de 23,4 graus, e essa inclinação está diminuindo gradualmente em um ciclo de aproximadamente 41 mil anos. Através de seus cálculos, Milankovitch chegou à conclusão de que, à medida que nossos invernos gradualmente se tornam mais quentes e os verões mais frios, a neve e o gelo começarão a se acumular em altas latitudes. Isso resulta na formação de extensas camadas de gelo que refletem mais a energia do Sol de volta ao espaço, que por sua vez promove um resfriamento ainda maior. Precessão axial. Um fenômeno fascinante. Para compreendê-lo, é importante primeiro entender do que se trata. Imagine que a Terra é como um peão de brinquedo girando levemente em seu eixo. Essa oscilação, impulsionada pelas influências das marés exercidas pelo Sol e pela Lua, tem um nome: precessão axial. Esse ciclo tem uma duração de cerca de 27,7 mil anos e desempenha um papel importante, tornando as diferenças sazonais mais extremas em um hemisfério e menos extremas no outro. No momento, o periélio, o ponto da órbita terrestre mais próximo do Sol, ocorre durante o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Entretanto, daqui a aproximadamente 13 mil anos,
essa configuração se inverterá. Isso significará que o hemisfério norte experimentará uma radiação solar mais intensa durante o verão, enquanto o hemisfério sul desfrutará de estações mais moderadas. Além disso, há também a precessão absidal, um fenômeno onde a elipse orbital completa da Terra oscila devido às interações gravitacionais com planetas como Júpiter e Saturno. Esse ciclo é bem mais longo, com duração de cerca de 112 mil anos, e resulta na mudança da orientação da órbita terrestre em relação ao plano elíptico. A precessão, quando combinada, tanto a axial quanto a absidal, gera um ciclo geral de precessão com uma média de cerca de 23 mil anos. Curiosamente, um aspecto intrigante dessa precessão é que a estrela do norte na Terra muda ao longo do tempo. Atualmente temos polares no hemisfério norte e polares australes no hemisfério sul, como as estrelas que servem como nosso ponto de referência, mas alguns milhares de anos atrás eram as estrelas Kochab e Pherkad que ocupavam esse papel. A previsão maluca de Milankovitch. As pequenas alterações provocadas pelos ciclos de Milankovitch atuam individualmente e em conjunto para influenciar o clima da Terra em períodos de tempo muito longos, levando a mudanças significativas em nosso clima ao longo de dezenas de milhares a centenas de milhares de anos. O que Milankovitch descobriu é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Em algum momento, a Terra passará por outra era glacial. Milankovitch formulou duas principais suposições. 1. Mudanças na radiação solar em determinadas latitudes e estações são mais cruciais do que outras. 2. A obliquidade é o ciclo mais influente entre os três. Utilizando um modelo matemático, ele calculou que as eras glaciais ocorrem aproximadamente a cada 41 mil anos. Dado que a última era glacial conhecida aconteceu há cerca de 20 mil anos, isso implicaria que a próxima era glacial ocorrerá em aproximadamente 20 mil anos ou mais. No entanto, pesquisas subsequentes revelaram que as eras glaciais ocorreram em intervalos de 41 mil anos nos últimos 3 milhões de anos. Há cerca de 800 mil anos, o ciclo das eras glaciais estendeu-se para 100 mil anos, coincidindo com o ciclo de excentricidade da Terra. Embora várias teorias tenham sido propostas para explicar essa transição, o chamado problema de transição ainda não tem uma resposta clara. De acordo com medições astronômicas mais recentes, não devemos esperar uma nova era glacial nos próximos 50 a 100 mil anos. Precisão das previsões. Prever o clima da Terra a longo prazo é um desafio formidável. Embora uma estimativa precisa das variações nos elementos orbitais ao longo do tempo pudesse simplificar as previsões, ainda carecemos de um modelo sólido que conecte essas variações às mudanças climáticas. O mecanismo exato de como as forças orbitais afetam o clima ainda não é totalmente compreendido e precisamos de um modelo que expresse claramente essas mudanças climáticas em função das orbitais. Portanto, as pesquisas continuam em andamento para aprofundar nossa compreensão sobre os mecanismos por trás das alterações na rotação da Terra e como os ciclos de Milankovitch interagem para afetar o clima. A teoria de que esses ciclos determinam os períodos de glaciação é amplamente aceita, mas a precisão das previsões ainda é um desafio. Sobre qual tema você desejaria explorar a seguir? Lembre-se de clicar no botão de like se gostou deste vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários e clique no botão de inscreva-se para ficar conectado e ser o primeiro a conhecer as próximas revelações cósmicas. Até a próxima descoberta!